Isabelle foi uma menina que ela foi criada na igreja, mas a Isabelle, com 14 anos, ela se batizou, mas logo em seguida, após o batismo, ela não quis mais ir para a igreja e foi para o mundo daquele jeito. A gente sempre lutou para dar o melhor para ela. E, de repente, a gente começou a ver a Isa assim, num estado muito triste para a gente, né? Ela começou a se transformar nisso daqui. Começou a andar com más companhias e ela começou a ficar dessa forma aqui. Começou a beber muito, né? Lembro uma vez que ela chegou em casa vomitando, cheirando muita bebida forte. Ela começou a usar alguns tipos de droga, como maconha, cigarro palheiro. Ela fumava um maço por dia, droga sintética. Aí ela acabou se envolvendo também com uma pessoa, essa pessoa também era dependente de droga, usava maconha também. Aí, quer dizer, o nosso desespero, ele começou a aumentar, né? E parece assim que quanto mais eu ia na igreja, quanto mais votos eu fazia, quanto mais propósitos eu fazia, pior a Isa ficava, né? A impressão que dava é que ela ia só piorando, né? O fato dela não me chamar de mãe era um fato que me machucava demais. Quando ela se dirigia, né, para o pai e falava, essa mulher. Então aquilo me machucava. Muito. Me machucava demais. Eu falava, Senhor, não é justo. Não é justo porque ela é minha única filha. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma cirurgia e ela me deixou no hospital sozinha. Ela chegava embriagada, ela chegava drogada, né? Ela usava droga dentro de casa, né? Então aquilo pra gente era uma afronta. Ela olhava bem dentro dos meus olhos e falava, olha, eu te odeio, né? Eu nem sei por que você é minha mãe. Tanta gente para ser minha mãe e você que foi ser minha mãe. Ao ponto dela ficar tão agressiva, o ódio ficar tão agressivo, que teve uma vez que ela partiu para cima de mim, fisicamente. E aquilo foi... Eu acho que aquilo ali foi o meu fundo de poço, como mãe, né, como cristã, né? Como foi a cena? Desesperadora, porque meu esposo ele teve que separar, né? Teve que tirar ela de cima de mim. A batalha que nós enfrentamos com a nossa filha Isabelle, ela teve vários momentos em que nós percebemos que só Deus para poder nos dar essa força, porque além de ser uma batalha que nós vivíamos buscando ter notícias delas, que várias vezes ela ficou por mais de 3, 4 dias sem a gente ter nenhuma notícia dela, mas a gente estava na fé. Eu lutei por ela dos 14 até os 28. Então foram muitas correntes, muitos votos. Só que eu tinha dentro de mim, né, de não desistir. Fazer igual aquela viúva. Vou bater, vou incomodar. Uma hora essa situação vai reverter. Em nenhum momento a senhora pensou em desistir? Nunca. Nunca pensei em desistir. Nunca. Nunca, até mesmo porque eu sabia o Deus que eu servia. Eu sabia o altar no qual eu fazia os meus propósitos por ela. Nunca pensei em desistir. Escutei muito, de muita gente. Às vezes gente até dentro da igreja. Coloca para fora, manda embora. Tá sofrendo com essa menina porque essa menina sempre teve tudo. Até que chegou um ponto assim que eu já estava bem cansada. E eu me revoltei. Falei, não, chega, acabou. Não dá mais para aceitar, né? Porque já vinha muitos anos. E eu falei, não, eu tenho que fazer algo e agora tem que ser algo que vá chamar a atenção de Deus. Eu preciso chamar a atenção de Deus de alguma forma. Agora, dona Thaís, eu queria entender por que essa boneca está aqui. Então, essa boneca, eu tive essa inspiração mesmo, de fé, né? Eu não estou falando aqui que se outras pessoas fazerem isso dá certo, mas foi algo que
foi uma atitude de fé minha, né? Minha e do pai. Porque como ela foi criada na igreja e a gente via ela junto com a gente sentada ali e de repente não ver mais, eu falei não. Aí foi onde nós fizemos um boneco dela. Teve situações de eu entrar com ela e colocar ela sentada e pessoas olharem e falar, nossa, ela deve estar lelé da cuca, né? De tanta luta que ela está tendo com a filha, ela deve estar com problema, né? Não foi um ato desesperado? Não foi um ato de desespero. Foi realmente um ato de fé, não foi um ato de desespero. E eu já havia feito fogueira santa para ela, né? Toda a fogueira santa eu fazia pela vida espiritual dela, né? E até que teve uma que foi tomada assim de decisão mesmo, que eu falei, não, agora chega. Deus me pediu algo que para mim, humanamente falando, ia me custar demais. Mas eu tomei a decisão na mente e não no coração. Eu tomei a decisão de fazer exatamente como Deus me pediu. A subida para o altar, ela não é tão difícil quanto a descida, porque a descida é na onde você tem que permanecer crendo. Eu falei para Deus que eu não queria ela para mim, mas que eu queria ela para Ele. A vida dela estava ali dentro, estava em cima daquele altar. E depois de 3 dias desse propósito, houve uma resposta. Ela foi embora de casa. Por isso que eu falo que são 3 estágios, e o estágio da descida, que é o estágio da perseverança. Falei, nós estamos no caminho certo, fique tranquilo. Então, essa certeza, ninguém me tirava ela, nem o inferno me tirava ela. E eu falei para o diabo isso, você pode levar, mas do mesmo jeito que você está levando, você vai ser obrigado a trazê-la. E até que eu recebi uma notícia, uma ligação, no dia 17 de dezembro de 2023. A Isa morreu. Mas essa Isa aqui, essa Isa, então essa é a nova Isa. Essa é a nova Isa, porque aquela Isa já não existe mais. Graças a Deus, eu tô bem. Agora eu estou viva de verdade, né? Porque eu passei muitos anos da minha vida morta. Porque se não fossem as orações dos meus pais e a proteção de Deus, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu passei muitos anos da minha vida tentando preencher um vazio que tinha exatamente o tamanho de Deus. Aí eu peguei tudo que eu tinha de droga em casa, era uma caixa assim que a gente tinha. Peguei tudo e joguei fora. Então eu precisava deixar a velha Isa, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, tudo que eu sentia lá no batistério. E essa Isa morreu? Graças a Deus ela morreu. Morreu. E eu sei para que eu fui gerada, para quem eu fui gerada. Hoje eu tenho paz de fato e de verdade. Não preciso de mais nada. Tudo que eu usava como muleta para suprir esse vazio, né, as drogas, as festas, os namoros, nada disso faz sentido para mim mais. Hoje ela é uma menina que me chama de mãe, de mãezinha. Hoje nós falamos das coisas de Deus até 2 horas, 3 horas da manhã, que era o meu sonho, né? Poder falar sobre as coisas de Deus com ela. É uma outra Isa, né? Realmente a Isa, ela nasceu assim de novo, né? Ver a Isa sentada aqui do lado, sem ser o boneco. Era uma certeza que eu tinha. Que, no entanto, a gente guardou a foto, porque a gente sabia que pela nossa perseverança, a justiça de Deus ia vir sobre a nossa vida e a vida dela.